Olá, dando continuidade ao nosso programa de perguntas e respostas, hoje mais um vídeo falando sobre limpeza. Quando se fala, todo mundo, já pelo menos uma vez na vida, já recebeu o conselho de alguém ou a indicação de alguém para fazer uma limpeza energética. Fazer um banho de erva, um banho de sal grosso, um banho de mar, um banho de cachoeira, banho de rio, enfim, para fazer uma limpeza. Você sabe o que você limpa quando você toma um banho desse? Você sabe o que é essa limpeza? O que essa limpeza realmente, aonde ela age? Será que quando você toma um banho para limpeza, seja com erva, com sal grosso, o que for, você está limpando o que? Obsessor? Você está limpando maus espíritos? O que você está limpando? Você sabe? Eu vou explicar para você de forma prática, né, e com uma visão um pouco diferente, com uma outra ótica, o que é essa limpeza. Então, relembrando um pouco o que eu já falei em alguns outros vídeos ou até nas aulas, todo pensamento que você produz, que você produz, quando a gente pensa, a gente acaba emitindo ondas, frequências. E com isso, acaba emitindo, produzindo o que é conhecido como formas pensamento. Quando a gente emite, produz formas de pensamento, essas formas pensamento são projetadas em alguém, em alguma coisa, né? Quando a gente pensa a respeito de alguém, essas formas pensamento são projetadas e ficam nos campos sutis, nos corpos sutis, ou no campo áurico, ou no campo energético ou magnético das pessoas. Uma parte vai para outra pessoa e outra parte acaba ficando no próprio campo magnético ou nos corpos da pessoa que está emitindo. Quando você tem pensamentos bons, você gera formas de pensamento positivas, do que a gente acredita que é positiva. Quando você tem pensamentos que não são bons ou são ruins, ou de raiva, ou de inveja, ou o que seja, você acaba emitindo, você acaba produzindo formas de pensamento que são negativas, que não são benéficas, que são ruins, tanto para de quem você pensou, como para você mesmo. Então, na verdade, quando a gente faz uma limpeza, né, um banho desses tipos que eu comentei, a gente não está limpando o obsessor. A gente não está tirando nenhum tipo de encosto, nenhum tipo de espírito, nenhum tipo nesse nível. Para você retirar um encosto, para você tirar o obsessor ou coisas assim, não é só o banho que vai fazer. Aí você tem que fazer outros procedimentos que não tão simples, ou até são simples sim, mas não os banhos. Os banhos vão limpar as formas de pensamento. Quando você vai em algum centro, ou quando você vai em algum tipo de tratamento, e a pessoa fala para você que você está com encosto, ou com obsessor, e dá os banhos para você tomar, na verdade, o que você vai limpar não é o obsessor, mas sim a quantidade, a quantidade de formas de pensamento que ele também produz. Tá? Vamos lembrar que a mente não tem nada a ver com o corpo físico. Tá? Então, os obsessores também,
ou as almas, os sofredores, ou que seja o nome que você queira dar, também emitem forma pensamento. Eles também emitem, eles também têm uma frequência psíquica e que poluem o seu corpo, os seus corpos sutis. Então, quando você está com um quadro, por isso que eu chamo de quadro obsessor, né? Quando você, dependendo do quadro obsessor que você se encontra, ou com encosto, ou com obsessor, ou o que seja, e toma um banho, você não está se livrando do obsessor, você está se livrando do lixo psíquico que ele está produzindo, com as intenções dele. Ou, se você quiser chamar dessa forma, com os pensamentos dele. Tá? Que essa é uma parte interessante, que eu acredito que muita gente desconhece. Acha que quando toma um banho, você está se livrando do obsessor, e não é bem assim. Até porque, gente, conceito de obsessor, talvez eu ainda grave um vídeo falando sobre isso, não sei, mas ele é muito mais amplo. Tá? Não é todo obsessor que é ruim, não é todo obsessor que sabe o que está fazendo, enfim, é uma série de coisas. Mas o importante é saber que, seja o que for, o obsessor, ou o sofredor, ou até a tua própria equipe espiritual, guias, etc., todos eles emitem também formas de pensamento, emitem intenção. Tá? Seja essa intenção amorosa ou não. E essa intenção, essa forma de pensamento, também fica no seu campo energético. Tá? Então, quando você toma um banho de erva, quando você toma um banho de mar, de rio, de cachoeira, de sal, o que seja, você está limpando o lixo psíquico gerado ao seu redor. Seja de outras pessoas, seja do próprio ambiente, vindo da memória celular das paredes, dos objetos, ou o que seja, como da própria equipe espiritual ou energética, né, que está ao seu redor. Seja da polaridade que for. Tá? Mas como que uma erva pode limpar um corpo sutil? Né? Se a erva está em nível físico, como que ela funciona? É simples. As ervas, assim como qualquer elemento da natureza, possuem o que se conhece como os devas. Os devas da natureza. Então, no caso das ervas, quem vai trabalhar, na verdade, nos teus corpos sutis, é a energia da erva. Não é o princípio ativo da erva. Tá? Vocês sabem que das ervas se extrai o princípio ativo para tratar de várias questões. Daí vem os chás, as tinturas e assim por diante. Só que, além do princípio ativo, que é a parte química das ervas, também tem a parte energética, que é controlada ou coordenada ou produzida, enfim, pelos devas dessas plantas. Toda planta tem um deva, que é como se fosse a alma da planta, o espírito da planta. Aí depende da filosofia e da visão que você tem. Então, cada erva, por conta do seu deva, tem uma frequência. Se ela tem uma frequência, ela tem um campo de atuação. E é esse campo de atuação que consegue alcançar um ou mais corpos. Eu fiz junto com uma amiga terapeuta, uma fitoterapeuta, inclusive, muito boa, alguns testes para a gente descobrir. Quando a gente... na verdade, eu comecei a descobrir isso através dessa amiga, que as ervas tinham um poder, atuavam além do corpo físico. E a gente começou a fazer alguns testes.
e percebeu que algumas ervas, a gente não fez com muitas, fizemos com algumas ervas, conseguem chegar e limpar até o corpo emocional. Tá? Recordando rapidinho, a gente tem o corpo físico, depois o duplo etérico, que alguns chamam de corpo, depois o astral e aí o emocional. Tá? Então, as ervas conseguem chegar a atuar praticamente em 4 corpos, em 4 frequências da nossa energia. E é justamente no corpo emocional e no astral onde está a maior carga de miasmas e de formas de pensamento. A maior parte do lixo psíquico que a gente acaba grudando, que a gente acaba assimilando, né, absorvendo, está nesses primeiros corpos. Tá? Porque a partir do emocional, que já vem mental inferior, já começa a melhorar um pouco a situação. Então, essas ervas chegando até pelo menos o emocional, já é uma grande coisa, já ajuda muito. Então, por isso que a gente se sente tão bem depois de um banho de erva. Tá? Erva, ou rosa, ou flores, ou o que seja. Porque cada uma dessas ervas tem uma frequência específica. E aí, através dessa frequência, ela vai atuar na frequência desses corpos. Porque cada um desses nossos corpos tem uma frequência específica e atua numa dimensão diferente, por conta da sua frequência. Então, essas ervas, alcançando essa frequência desses corpos, elas conseguem retirar esses miasmas ou essas formas de pensamento, esse resíduo psíquico que a gente acaba acumulando. Tá? No caso do banho de mar, de cachoeira, de rio, você tem ali, para quem gosta de orixás, né, você tem os orixás que regem ali. As ervas também, cada erva tem um orixá correspondente, tá? Que compõe essa energia das ervas. Então, o mar também tem isso. Além disso, o mar ainda carrega, como tem sal, ele é rico em elétrons. A cachoeira também é rica em elétrons. Tá? Então, ele consegue equilibrar o magnetismo, né? A carga positiva e negativa do corpo. Por isso que a gente se sente descarregado quando entra no mar. Tá? E na cachoeira, do mesmo jeito. Também tem várias questões que envolvem essa limpeza. Tá? Então é bom a gente entender que quando a gente, primeiro, é importantíssimo você fazer uma limpeza dessa de vez em quando. Tá? É bom entender que, gente, o homem que é da natureza, o homem primitivo, vamos falar assim, né? O ser humano que antes de viver nas capitais, fazia isso constantemente. Eles não tinham muito o que limpar porque eles estavam em constante contato com a terra, com árvores, com a natureza, enfim. Mas sempre fizeram isso. Eles sempre tomaram banho de erva, eles sempre passaram argila pelo corpo, sempre tomaram banho de rio, de lago, de cachoeira, o que era possível. Tá? Então, é interessante parar um pouco com preconceito, muitas vezes, de achar que um banho de cachoeira é só para quem é de Umbanda ou Candomblé. Tá? Não é assim. Um banho de cachoeira, além de você limpar todo o lixo psíquico que está ao seu redor, você renova a tua energia. Você recebe uma energia nova, tanto da terra como da água. Você modifica a sua carga eletrônica, né? Você ajusta o teu negativo com o positivo. É fantástico, é rejuvenescedor, inclusive. Tá? De mar, a mesma coisa. Bom,
O banho de sal também tem algumas propriedades, é, principalmente se for do sal, de sal marinho, né, que já tem as qualidades da energia do mar. Além disso, o sal grosso é um cristal, então ele tem as suas ações como cristal. Ele tem as suas ações na parte eletrônica, né, dos elétrons, também assim como o mar. Tá? Ele também tem os seus dedos. Então, por isso ele tem uma ação tão forte de limpeza, que limpa até um pouco além do que deveria. Tá? Normalmente, para quebrar um pouco a ação do sal, se coloca uma pitada de bicarbonato, que quebra um pouquinho essa ação tão forte do sal, e dá para você tomar um banho. Tá? Bom, eu acho que deu para entender um pouco, né? Eu acredito que tenha sido suficiente eu espero, ou melhor, ter explicado melhor e dessa forma que você consiga enxergar um banho de erva que é extremamente saudável, né? Com outros olhos, tá? Bom, então, gente, por hoje é só. Hoje nós falamos sobre limpeza, tá? Futuramente eu vou fazer mais outros vídeos. Então a gente se encontra ou em aulas, ou nos atendimentos, ou através dos e-mails, ou no próximo vídeo. Até lá!